Então, enquanto a gente aguarda, só dizer, complementando o que você falou, João, não há manual para isso, né? Ninguém sabe o que fazer, está todo Online. mundo doido em relação à pandemia. A única coisa que eu acho que é o básico é que nós temos que seguir as autoridades sanitárias. Nós não devemos tentar ser especialistas no assunto que nós não somos especialistas, né? E aí, mas a única coisa objetiva que me deixa feliz nesse momento é que Já estamos online. o nosso ato, a nossa portaria, quando nós determinamos o teletrabalho, a suspensão, desde aquele momento, para mim já parecia claro que o negócio estava apenas começando, o que não fazia sentido estipular prazo até 30 de maio, 15 de maio, 30 de maio, e aí nós fizemos ato por tempo indeterminado, e foi o único até agora que não precisou ser alterado, né? Todos os demais órgãos e poderes estão mudando e agora até voltando atrás. Então isso deixa a gente satisfeito, e isso foi feito seguindo o que a OMS e até o Ministério da Saúde diziam na época, que nem tinha começado ainda o auge da pandemia, né? Então a gente vai seguindo, aprendendo, ouvindo os especialistas, ouvindo todo mundo, mas não há manual, a gente vai tentando melhorar. Bom, então, começamos a transmissão, vamos iniciar agora a segunda parte da nossa reunião, só esclarecendo que nós iniciamos com a análise de processos disciplinares, por isso a transmissão não estava sendo feita, e tivemos uns probleminhas técnicos aí também em relação ao link, já corrigimos, e agora a gente vai dar início à nossa reunião. Vamos passar direto, então, até para tentar agilizar os julgamentos, em virtude da Assembleia Geral da ANDEP hoje à tarde, vários conselheiros são associados, devem ter interesse em participar. Então, sem mais delongas, eu já coloco a análise do procedimento que veio para essa sessão sem relatoria, que se trata de um pedido de permuta entre dois colegas. E eu passo a palavra para a doutora Gisele, que é quem acompanhou esse procedimento anteriormente, né? Doutora Gisele. Permuta entre os colegas doutor que acabaram de ser promovidos para a segunda instância, doutor Augusto Celso Reis Nogueira e Estevão Vaz Curvo Filho. Foi feita a publicação no Diário Oficial para dar publicidade quanto à vontade de permuta dos dois, conforme dispõe a nossa resolução a respeito de permuta. Pelo meu conhecimento, não houve impugnações. Ninguém impugnou esse pedido de permuta. E aí vem para o Conselho para homologar essa permuta ou não. É isso. Ok, então é um pedido de permuta, foi devidamente publicado o interesse dos colegas em fazer essa permuta e não houve qualquer impugnação, então veio para o Conselho para homologar essa permuta. Alguém tem alguma manifestação? Contra? Ou não? Então, aprovada a remoção por permuta, conforme solicitado pelos requerentes. Passamos ao julgamento dos procedimentos sobre a relatoria do Dr. Rogério Borges. Então, com a palavra, Dr. Rogério. Eu acho que falta um, Clodoaldo, sem relatoria. Um da lista de antiguidade. Eu não sei se a Ana incluiu. Incluiu. Não está incluído, não. Tá? Depois do envio da pauta, nessa pauta que eu enviei hoje no grupo, é porque veio depois do envio esse procedimento para ser incluído. Ah, tá. Eu acho que eu imprimi a versão anterior, mas então, da mesma maneira, passo a palavra para a doutora Gisele para falar sobre esse procedimento que está sem relatoria. Houve um erro na publicação da lista de antiguidade, na contabilização dos dias de serviço público da doutora Jaqueline Maria de Oliveira. E o doutor Joaquim Abinader impugnou. Eu pedi para que fosse juntada uma certidão da nossa gestão funcional para saber quantos dias realmente de serviço público. A doutora Jaqueline averbou muita coisa. E aí foi contado indevidamente um tempo que não era de serviço público na lista de antiguidade. E o doutor Joaquim impugnou
E, ao meu ver, com razão, porque há a certidão da gestão funcional de quantos dias realmente ela teria de serviço público. E aí a impugnação é sobre isso. E tem a certidão da gestão de pessoa informando quantos dias realmente é de serviço público. Certo, Gisele. Então veio para nós agora uma análise da impugnação. Isso. Né? E aí, se a impugnação for acatada, aí vai ser feita alteração na lista e vai ser publicada a nova lista, é isso? A lista de antiguidade e republicar a lista. Ok. Só para esclarecimento, esse processo está em pauta? Eu estou tentando localizá-lo aqui. Ele está sendo colocado agora? A Ana, eu acho que colocou ontem em pauta. Você pode mandar, Ana, para todo mundo no grupo? É o próximo arquivo no grupo, já coloquei. Ele não estava na pauta que foi encaminhada na convocação. Não estava. Aí perfeito, ele foi ontem que ele foi apresentado e a gente está analisando a possibilidade de julgá-lo sem relatoria. É uma questão matemática, e como eu peguei a certidão da gestão, eu mandei a gestão certificar, eu acho que não teria muita discussão, entendeu? Só por uma questão técnica, existe um prazo para que se coloque em pauta antes de data, antes do acontecimento da reunião, só para a gente fazer certinho, porque também nada impede que ele seja incluído, né? Fernanda, exatamente. A gente traz para análise e aí o conselho pode decidir acatar, julgar sem incluir na pauta e sem distribuir, se entender que o caso é de menor complexidade, né? Está no regimento. É essa análise que a gente está fazendo agora. Mas se algum conselheiro entender que deve ser distribuído, a gente faz. Eu só pedi que fosse incluído em pauta porque isso muda as remoções que estão em curso. Porque muda a ordem de antiguidade da doutora Jaqueline e do doutor Joaquim. Ah, tá. Não, sim, mas o problema é o seguinte, entendeu? Eu acho que ao invés de constar na pauta da data de ontem, Gi, a gente aceitar incluí-lo hoje. Uma questão técnica. Isso. Certo. Mas a primeira análise, então, que eu faço, o primeiro questionamento que eu faço é isso. Se os conselheiros se sentem, então, em condições de fazer a análise desse procedimento agora, independente de distribuição. Alguém não concorda? Eu só queria da doutora Gisele. Por gentileza, doutora Gisele. Oi. Hoje, na atual lista na lista de antiguidade que eu tenho, a doutora Jaqueline figura como 39, doutor Joaquim como 40 da classe deles. Essa alteração, ela implica em colocar o doutor Joaquim para cima, a doutora Jaqueline... Isso, exatamente. Tá. Alteraria só a posição dos dois, né? Só dos dois, exatamente. É que eles estão concorrendo por uma vaga nesse... Exatamente. Então, e doutora Gisele, embora não seja nesse procedimento discutido isso, apenas a verbação, me preocupa justamente por causa desse edital, que tem um período que é considerado para antiguidade da publicação da lista. O edital, assim, eles estão concorrendo ao edital número 40, vamos dizer. Salvo o melhor juízo, esse edital leva em consideração a última lista de antiguidade, para que não haja aquela questão de um colega passou um tempo na classe, não averbou seus dias, depois quer averbar e alterar sua antiguidade com o processo já em curso. Não, Giovana, deixa eu te explicar. Tem uma normativa em que como é que fala? Para promoção, a gente não pode abrir promoção com um procedimento de averbação em curso, tá? Ótimo. Por isso que foi publicado recentemente a lista de antiguidade. Eu reuni todos os procedimentos de averbação, acelerei, publiquei no Diário Oficial e averbei, arrumei tanto as promoções dos colegas para a segunda instância, para daí a gente poder abrir essa promoção de especial que abrimos agora. Na próxima edital de promoção, eu vou fazer de novo essa análise se tem procedimento pendente. A lei fala somente na questão de promoção, que não pode haver nenhum procedimento de averbação de tempo de serviço pendente. E eu estou cumprindo, né? Hoje não existe nenhum procedimento pendente de averbação. E toda vez que a lista de antiguidade é publicada, existe um prazo de 10 dias também previsto na nossa lei para impugnação. E o doutor Joaquim está dentro desse prazo. Tá? Eu acho que o prazo só esse esclarecimento.
Isso, doutora obrigada. Fernanda. Pela ordem, ao meu ver, também não se trata de novo pedido de averbação de tempo de serviço, nem de um colega e nem de outro. Simplesmente um erro material, que um tempo de serviço público, ou melhor, um tempo de serviço privado foi anotado indevidamente como público. É isso, não é? Material, não está discutindo o tempo dela de serviço, entendeu? Já está certificado pela gestão o que é serviço público, o que não é. Foi só anotado errado. Já foi publicado, já passou prazo, entendeu? Se fosse uma decisão errada da consideração do que é serviço público e privado, era outra coisa. Só está errado a contagem de dias, é um erro material. Só para esclarecimento ainda, doutora Gisele, qual que é o que está se requerendo, qual é a quantidade de dias que se publicou nessa última lista e qual a quantidade de dias que estavam nas listas anteriores a essa última publicação? Pelo erro material, só houve erro material nesta última publicação. Eu gostaria de saber, em dias, quantos dias estavam sendo considerados para ela anteriormente? Eu teria que olhar as listas anteriores. Posso falar, Gi? Ela tinha na lista de antiguidade 3.743 dias, quando o correto seria 1.547, ou seja, uns 2.000 a menos, um pouco mais de 2.000. O que interfere é justamente o Joaquim ultrapassá-la, né? E aqui constam escolinha da Mônica, aí tem prefeitura, tem ensino... Não, Zé Edir, o doutor Silvio quer saber, na outra lista, quantos dias ela tinha, na lista de janeiro. Deixa eu ver. Espera aí que eu vou procurar. Sim, estou Doutora, procurando aqui. eu tenho a lista de janeiro, para esclarecimento, eu não tenho em dias, eu tenho que ela teria 9 anos, 2 meses e 25 dias. E doutor Joaquim teria 9... Ah, não, desculpa, estou olhando no lugar errado. Tá aqui, achei. 3.743 dias, e doutor Joaquim teria 2.527. Então já consta o erro, Silvio. O erro já estava na anterior. Isso é na lista de maio. O erro deve estar desde quando ela homologou, ela pediu o registro desse tempo, né? Desde lá ele já deve ter sido registrado errado, imagino. E aí, mais alguém? Ela foi ouvida nesse processo, deu prazo para que ela se manifestasse acerca dessa impugnação? Não. O procedimento não consta. Não tem essa previsão, né, na lei. Só fala que as impugnações serão julgadas pelo conselho. E aí, para resguardar, eu pedi uma certidão da gestão, né, para não ter uma dúvida maior sobre isso, eu pedi uma certidão da gestão, mas na lei não fala que tem que dar par, só fala que tem que ser enviado, que as impugnações à lei de antiguidade serão resolvidas pelo Conselho Superior. No procedimento consta decisão do Conselho ou do Defensor Público Geral, averbando esses 3.743 dias, de quando foi essa decisão, se foi publicada no Diário Oficial, e quais são os dias que foram efetivamente averbados, por conta de que foi publicado... Foi minha. Foi publicado, mas, salvo engano, essa decisão foi minha. Eu vou procurar aqui no IOMAT. Eu estou achando que é melhor a gente ouvir a doutora Jaqueline. Por favor. Oi, Kelly. Quantos dias de serviço público agora, se corrigir, retirando esse do privado, que foi contado como público, ela ficaria hoje? 1.500 e alguma coisa. Senhor presidente, esse procedimento... foi averbado dia 12 de março. Não, mas isso não foi serviço público. Dia 12 de março, eu dei... Ah, não, foi tempo de serviço público. Não, foi revogada essa... Bom, Gisele travou, fala aí, Zé. Esse procedimento ele só está para votação por ser de menor complexidade. Então, se algum conselheiro entender que a doutora Jaqueline deve se manifestar, a gente já prossegue para o próximo. Então, eu solicito que a doutora Jaqueline seja instada a se manifestar sobre essa impugnação. Não haverá prejuízo, porque a gente ainda vai votar o resultado dessas remoções na próxima reunião do Conselho.
Então, como não existe nenhum prejuízo para ninguém, eu solicito de Vossa Excelência que seja distribuído esse procedimento, por gentileza. E, ótimo. dado visto, doutora Jaqueline. Certo, exatamente. Então, o procedimento vai para a secretaria para que seja distribuído. Já coloca para a doutora Jaqueline se manifestar para agilizar. Manda a doutora Jaqueline se manifestar. Tem um probleminha no meu microfone que cortou minha fala. Ok, Ana? Então, vamos pro... Ok. Agora sim, vamos entrar nos procedimentos pautados e passo a palavra para o doutor Rogério. Ok. Senhor presidente, senhores conselheiros, demais membros que nos assistem, o primeiro procedimento que está sob a minha relatoria é o da carta de serviços. Eu vou pedir 10 segundos aqui, confirmando aqui a Secretaria do Conselho enviou essa carta no grupo, tá? Eu vou fazer aqui pequenas ponderações do que foi feito. Me deem 30 segundos, só um minuto. Vou ajustar. Ó. Estou escutando nada. Só um minutinho. Oi, Gi, tá me ouvindo? Não? E como você está respondendo? Tá cortando. Eu estava com o microfone sem fio, que era uma porcaria, acaba a bateria, não dá para participar de uma reunião com ele. Aí ele corta e você nem vê que ele desligou. Agora eu estou sem microfone. Guardando o doutor Rogério. Ok. No jeito já. Eu vou pedir a gentileza aqui dos colegas, só me permitir apresentar na tela. Fica mais fácil para eu conduzir o voto. Você está vendo agora a minha tela. Eu vou colocar aqui na tela maior. Muito bem. Então, esse daqui é o procedimento que está conosco sobre a nossa relatoria, sobre a carta de serviço. Esse procedimento ele demorou porque foi feito com bastante carinho, começou com na gestão passada ainda, né, em junho de 2018, houve uma série de tramitações, várias sugestões foram colhidas, e nós chegamos agora numa versão final. Tá? Então, se trata do procedimento, quem está acompanhando aí a pauta, o procedimento 28.0737/2018, ele é físico ainda. Tá? E o interessado aqui, quem começou esse procedimento foi a Unidade de Apoio à Gestão Estratégica, e o assunto principal é a carta de serviços. Está sob a minha relatoria, fiz vários ajustes junto com as equipes técnicas, e eu faço aqui um rápido relatório só para situá-los. É um procedimento que foi iniciado em 6 de junho de 2018, por conta da Lei 13.460 de 2017. Essa lei ela dispôs sobre a participação, proteção e defesa do usuário, né, dos serviços públicos da administração pública. Então, ela impôs a todas as pessoas jurídicas de direito público interno uma necessidade de mostrar ostensivamente, né, o porquê da sua finalidade. Então, é uma carta de serviço, é uma exigência constitucional, não é um critério nosso da Defensoria específica, mas é uma exigência lá do artigo 37, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, e ela é obrigatória. Nós já temos um modelo hoje no site, mas esse modelo ele precisa ser ajustado. Tá? E agora eu estou apresentando uma versão final dessa carta de serviço. Então, portanto, aqui a carta de serviço ao usuário, ela tem por objetivo, e isso é importante que fique claro, informar o usuário sobre os serviços prestados pela Defensoria Pública, as formas de acesso, os compromissos, quais são os nossos padrões de qualidade ao atendimento ao público. E, além disso, nós temos que deixar muito claro, muito ostensivo no site, tá? Informações claras, bem detalhadas, com relação a cada um desses serviços, apresentando, assim, minimamente, quais são os serviços que nós oferecemos.
Quais são os serviços que a Defensoria faz? 2. Quais são os requisitos, os documentos, as formas necessárias para se acessar o serviço da Defensoria Pública? 3. Quais são as principais etapas para o processamento desse serviço? 4. A previsão de prazo máximo para a prestação desse serviço. Quer dizer, é uma estimativa. É lógico que num processo judicial não tem como prever, mas nós temos que, pelo menos, dar uma estimativa ao usuário. Tá? E a forma de como esse serviço será prestado. Se é presencial, se é virtual, se é por telefone. Então, tudo isso tem que ficar claro na nossa carta de serviço. E isso foi feito. Tá? A partir da publicação agora nessa nossa carta de serviço, nós passaremos a ter a compreensão de uma forma muito mais delineada, de um contorno muito maior, do que é o termo usuário. Tá? Eu peço paciência aqui aos conselheiros, que eu sei que todos já sabem o que é isso, mas é importante, né, relembrarmos aqui alguns conceitos que me parecem essenciais. Primeiro deles, o que é o usuário? Você vai dizer, olha, toda pessoa física ou jurídica que se beneficia ou se utiliza efetiva ou potencialmente do serviço da Defensoria Pública. O que é o serviço público? Você vai dizer, toda atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de serviços à população exercida por órgão ou entidade da administração pública, no nosso caso, a Defensoria Pública Estadual. E a administração pública? Bom, são todos os órgãos ou entidades integrantes da administração pública de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a advocacia pública e, expressamente, a Defensoria Pública. Tá? Agentes públicos. E esse aqui, eu sei, é um conceito que todos sabem, já leram Eli Lopes Meirelles, mas é importante relembrar. Todas aquelas pessoas que exercem cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, incluindo aí, portanto, os nossos estagiários, os nossos estagiários, fugiu a palavra, sem ser o do CIE, o estagiário voluntários, tá? Estão enquadrados aqui no aspecto da lei como agentes públicos, ok? E a lei traz um conceito interessante que é a manifestação, ou seja, todo tipo de requerimento, todo tipo de solicitação, todo tipo de denúncia que é feito ao órgão. E aí a ouvidoria entra aí num papel fundamental para nós, por isso a cobrança insistente do ouvidor, né? Cadê a carta de serviços? Cadê a carta de serviços? E está correto a cobrança, justamente por ser um órgão de receptação dessas manifestações, assim como a Egrégia Corregedoria. Então, as manifestações são reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos do usuário que tenha como objeto a prestação de um serviço público e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. Muito bem. Isso tudo, né, faz com que nós tenhamos, a partir de agora, um contorno maior, uma delimitação maior dos direitos básicos dos usuários. Ou seja, nós temos que lembrar que o usuário público, o usuário do serviço público, ele tem direito aqui a uma adequada prestação do serviço, devendo nós, agentes públicos e todos os prestadores de serviços públicos, observar minimamente, eu vou colocar aqui apenas um rol exemplificativo, tá? Temos que ter urbanidade, respeito, acessibilidade, cortesia no atendimento ao usuário, tá? Presumir que ele esteja falando a boa-fé, porque a boa-fé aqui ela é presumida, tá? Isso aqui é importante para nós, espero que a classe inteira esteja ouvindo, mas é importante que nós relembremos isso. O atendimento ali na ponta, e a Kelly sabe bem do que eu estou falando, tem que ser aquele atendimento de padrão, aquele atendimento de excelência, de acolhimento, né? A pessoa tem que chegar ali no atendimento da Defensoria Pública e sair dali melhor do que ela entrou. A pessoa chega no atendimento emocionalmente fragilizada, né? E se ela recebe ali de cara um não, né? Um não pode, um não faço, ela já sai dali desmotivada. A Defensoria, portanto, ela tem que ter esse atendimento diferenciado, acolhedor, humanizado, né? Que mais? O atendimento tem que ser por ordem de chegada, né? Evidente que nós podemos criar um sistema
de atendimento por meio de agendamento, mas lembrando que se optarmos se não optarmos por esse modelo, eu tenho que ter respeito ali a quem chegou, ressalvado necessariamente os casos de urgência, a possibilidade de agendamento, que me parece muito mais funcional, havendo atendimento mediante agendamento, o serviço fica mais organizado dentro do núcleo, tá? Evidentemente, nós temos que fiscalizar o atendimento com as prioridades. Viu, Cristiano? Já está sendo confeccionado os assentos diferenciados para os idosos, tá? Os locais específicos para as pessoas com deficiência, tá? Respeito aos idosos, as gestantes, as lactantes, as pessoas acompanhadas ali por crianças de colo, tem que ter preferência, e isso tem que ser observado em todos os núcleos. Adequação entre os meios e os fins, vedada exigências, né, desnecessárias de obrigações, ou colocar restrições ou sanções não previstas em lei. É o atendente que coloca ali um obstáculo que não está previsto em lei. Tudo isso é direito básico do consumidor, do usuário, que nós devemos, a partir de agora, observar. Igualdade no tratamento dos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação, seja preto, branco, pobre, rico, judeu, árabe, temos que manter aquele tratamento por isonomia. E, por fim, um dos que eu reputo mais importante agora, e isso vai nos próximos anos, isso vai se tornar um grande desafio para nós, tá? Para você, defensor público, para você, assessor que está fazendo a assessoria do defensor, é o cuidado com a proteção dos dados pessoais. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, e essa lei, ela coloca, né, diversas observações de como nós devemos proteger os dados do usuário para evitar identificações, vazamento de dados, e isso possa comprometer a identificação do usuário. Hoje à tarde, só uma observação, senhor presidente, a Defensoria, aqui conduzindo pela primeira sub, juntamente com a equipe técnica, o Felipe, o Gilmar, nós temos uma reunião agora, às 16 horas, com a equipe da OI, para pensar uma solução, né, de segurança dos dados da Defensoria Pública. Hoje, por exemplo, se a máquina do Paulo, lá em Alta Floresta, se perder por alguma razão, tá, ficamos absolutamente impossibilitados de recuperação desses dados. Se alguém invadir nosso banco de dados, né, há uma facilidade muito grande. Nós precisamos colocar paredes de proteção, né, firewalls, para tentar dar segurança aos dados, tanto do usuário quanto os da própria administração. E hoje à tarde nós estamos com uma agenda justamente para, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, já iniciando as discussões para colocar isso em operação. Muito bem. Sobre os nossos usuários, eu peço aqui paciência aos colegas, mais um minuto, porque me parece que são dados relevantes, e eu compilei aqui de uma maneira que, às vezes, nem nós mesmos, defensores públicos, sabemos, né, o nosso público. É lógico que quem está ali no dia a dia já o conhece, mas talvez não saiba a quantidade da importância dos nossos serviços para a população do estado de Mato Grosso. Esse dado aqui que eu trago na tela para vocês, a fonte, tirei do próprio IBGE, né, segundo o censo 2019, a população estimada aqui no Mato Grosso é de 3.484.466 habitantes. Tá? Vou repetir, presta atenção. 3.484.466 habitantes. Se nós pegarmos 20% dessa população, passar uma faca de forma linear e separarmos aí 20% dessa população, e eu estou falando aí num número de aproximadamente 696.894 pessoas, vivem com uma renda inferior a R$ 400 por mês. Vou repetir, quase 700 mil pessoas vivem com menos de R$ 400 por mês.
Essa população é nossa. Essa população é da Defensoria Pública. E eu vou além. 3% dessa população, e aí eu estou falando no universo de aproximadamente 104 mil pessoas, vivem com uma renda inferior a R$200. E eu estou falando exatamente da população que vive com o Bolsa Família. Eu coloquei aqui entre parênteses, ó, que vive entre R$ 89,01 até R$ 178. 104 mil pessoas vivem com uma renda inferior a R$200 por mês. São essas pessoas aqui que a gente faz a defesa lá nas varas de família, quando consegue chegar a um acordo numa pensão de alimentos de R$80, de R$100. E aqui é um ponto de reflexão para nós, colegas, e para a própria administração. A advocacia privada, ela não se importa com essa faixa de população aqui. Isso aqui não dá renda, isso aqui não dá lucro para a advocacia privada. Tá? E aí vem a OAB, né, em tempos passados aí, brigando com a gente, que nós estamos usurpando competência da advocacia privada. Bom, isso aí é uma outra discussão, eu não vou aventurar agora. Mas o rendimento mensal hoje do mato-grossense é da ordem de R$ 1.403. Tá? Então, isso aqui é importante para mostrar essa tabela que eu trago agora para vocês, para mostrar o universo que a Defensoria Pública atende. Olha, eu tenho aproximadamente no estado de Mato Grosso 830 mil pessoas sem renda. Sem renda. E agora agravado por esse período do coronavírus, né? Eu vi essa expressão, eu gostei, o coronacrise. Tá? Quase 100 mil pessoas com um quarto de salário mínimo. Ou seja, apenas essas duas faixas das últimas faixas aqui do slide mostra que a Defensoria Pública, em tese, não atenderia. Né? Um universo aí de 151 mil pessoas que ganham aí em torno de 3 a 5 salários mínimos e aproximadamente 100 mil pessoas que têm uma renda superior a 10 salários mínimos. Esse quadro é importante para mostrar a má distribuição de rendas no estado de Mato Grosso. Tá? Existem muitas pessoas ricas, a população é grande, mas com pouco acesso à distribuição de renda igualitária. Só fazendo então uma conta, somando isso, tá? Esses 20% da população carente do estado de Mato Grosso, nós temos então 2.184.842 potenciais assistidos para 195 defensores públicos. Considerando aí, na verdade são 194, porque a Thaís está afastada, 194 colegas em exercício. Isso dá uma média de aproximadamente 11.500 assistidos por defensor público. Eu estou trazendo esses números para mostrar o universo e a importância do seu cargo para a população carente do estado de Mato Grosso. E aí, fazendo aqui, rapidamente, eu não vou alongar em relação a isso, mas fazendo aqui uma comparação com a lei orçamentária de 2020, tá, que é a lei 11.086, de 31 de janeiro de 2020, que aprovou a LOA, tá, para o governo do estado de Mato Grosso, para o Poder Executivo, foi destinado 17 bilhões. 17 bilhões. Para o Tribunal de Contas, 382 milhões. A Assembleia levou uma fatia de 548 milhões. O TJ, 1.613. MP, 512 milhões. E Defensoria, 147 milhões, 187. Então, esses números são importantes para que você tenha em mente que o universo de pessoas que você é obrigado a atender e a desproporção na distribuição desses recursos públicos. Bom, somando isso, aqui eu fiz um outro cálculo rápido, só para a gente ter uma noção de números, né? Nós somos em 195 defensores. Né? O custo de um defensor público ao ano é de 754 mil, levando em consideração aí o custo de instalação, salários e os assessores. Tá? Um defensor público custa por ano aos cofres públicos R$ 754.807. R$ 807,944. R$ 754.807,94 centavos só. Até esse 4 aqui está a mais. Por mês,
por mês, o custo de um defensor público custa R$62 mil, tá? Dividido aí por 11.500 assistidos, né, o Estado investe cerca de R$5,46, tá, do orçamento público para a Defensoria Pública. É um valor extremamente baixo para a relevância do serviço prestado pela Defensoria Pública. Portanto, meus conselheiros, qual que é o objetivo geral com a apresentação da Carta de Serviços? Melhorar a performance do acesso à justiça por meio da Defensoria Pública, tá? E quando eu falo acesso à justiça, eu estou falando tanto acesso ao Poder Judiciário, quanto a acesso à ordem jurídica justa. Quer dizer, você, como defensor público, não precisa entrar na justiça para, às vezes, garantir o direito do seu assistido. Através de uma atuação extrajudicial, você consegue a eficácia tanto quanto determinadas demandas judiciais. Quais são os objetivos específicos da Carta de Serviço? Priorizar prioridades de atendimento, previsão do tempo de chegada, mecanismos de comunicação com o usuário, procedimentos para receber e responder às manifestações dos usuários, mecanismos que o próprio usuário tem de consulta, tá, acerca do andamento do serviço solicitado e da eventual manifestação. E tudo isso para chegar aqui na síntese do meu voto, que é pedir a aprovação dessa Carta de Serviço, né, após as revisões que foram feitas, razão pela qual eu voto aqui pela aprovação, conclamando desde já a todos os conselheiros que votem também pela aprovação. É como voto. Muito obrigado pela atenção. Ok. A carta já foi disponibilizada por e-mail. Inclusive no WhatsApp aqui. Alguém tem alguma observação? Já aproveito e o doutor Cristiano, nosso ouvidor-geral. Doutor Cristiano. Tudo bom? Bom dia a todos os conselheiros. Cumprimento e parabenizo o relator, doutor Rogério, pela conclusão das revisões, mas dizer que a Carta de Serviço é um documento importantíssimo para os usuários, para os assistidos. Ela pertence à Defensoria Pública, e não a nenhum defensor, nem à ouvidoria, e nós estamos aqui para contribuir com a Defensoria Pública. Assumimos a ouvidoria dia 2 de janeiro de 2019, no dia 22 de janeiro, após a escuta de alguns assistidos relatando que não existia a Carta de Serviço, nós encaminhamos ofício para o Defensor Público Geral, dizendo da necessidade da elaboração da Carta de Serviço. 20 dias após assumir a função de ouvidor em 2019. E essa exigência é da Lei 13.460, 2017, que essa carta deveria estar pronta no dia 22/6 de 2018. Mas com o intuito de colaborar, nós informamos ao Defensor Público Geral que foi feito o procedimento, depois, mais na frente, foi verificado que havia um procedimento desde 2018. E aí, posteriormente, foi passado pelo núcleo de apoio estratégico e apresentada essa Carta de Serviço. E nós, em outubro do ano passado, apresentamos 13 ponderações e sugestões para poder complementar a Carta de Serviço. E eu verificando hoje essa Carta de Serviço que foi apresentada, eu verifico aqui que há ausência de várias informações. E eu sugiro, a decisão é do Conselho, é da Defensoria. Eu passo pela Defensoria, um dia eu vou sair, mas eu tenho a obrigação de sugerir algumas sugestões, como, por exemplo, existe na página 8 como acessar o serviço da Defensoria Pública. Nessa revisão, agora em março, foi criado o atendimento online. E eu parabenizo a administração superior, que agora, nessa semana, consegue estar disponível em 9 cidades do interior.
Alta Floresta, Sinop, Sorriso, Tangará, Lucas, Cáceres, já tinha Cuiabá e Várzea Grande, Primavera, Barra do Garça, Rondonópolis. E ela não foi informada nessa carta de serviço esse atendimento online como acesso ao serviço da Defensoria. Na página 10, Direito do Cidadão, não foi alterado o atendimento preferencial. Ainda está lá constando portador de necessidade especial, que não existe mais esse termo. E aí nós fizemos aquela ponderação. Na página 12, eu sugiro incluir o passo a passo do sistema online. Na página 14, o meio de comunicação com o assistido, a inclusão também do sistema online. Na página 14, também incluir a condição do núcleo de atendimento, incluir autista, como direito à reserva de assento, que é reconhecido em lei. No anexo 4, a inclusão dos números dos celulares dos núcleos de Cuiabá e Várzea Grande, que foi agora, no ano de 2020. Ela não está na carta de serviço, os telefones, que vai estar disponível para os assistidos poderem entrar com contato com os núcleos através do WhatsApp, que nessa da página 28 a 29, que é de Cuiabá, e da 30 a 34 no interior. No anexo 5º, relação dos documentos específicos por atendimento. Quando nós apresentamos um modelo de carta, nós encaminhamos via Dr. Rogério na primeira sub e até orientamos e sugerimos para ele poder encaminhar os e-mails para os defensores públicos poderem construir junto essa carta de serviço. E assim foi feito, e foi recebido e-mail, por exemplo, do Dr. Carlos Brandão e do Dr. Marcelo Lerião, que sugeriu os documentos na área de saúde. Ela não está nessa carta, foi sugerida foi sugerido em outubro. Eu acho importante, para complementar, deixar a carta mais completa. No NEP, o doutor José Carlos também fez algumas sugestões que não foi acolhida. Ou seja, no rol de documentos não consta documento da área de saúde, do NEP, criminal e da infância, que foi encaminhado através do procedimento 1287 de 2020, no dia 4 de fevereiro, às 16h55, para a primeira sub poder complementar. Mas nós fazemos essas ponderações para poder, já que está na finalização da carta de serviço, para deixá-la mais completa, já que nós temos o sistema online, que foi criado agora, já podia complementar na carta os telefones do WhatsApp de todos os núcleos, para quando estiver disponível no site, a população que for acessar a carta de serviço, ela vai poder acessar ela completa, tendo um número fixo e o número de celulares. E essas complementações que está faltando, que na área de saúde, no NEP, não consta nada sobre rol de documento criminal, nem na execução penal, nem na infância, nem na saúde. Então, assim, eu sugiro o doutor Rogério, que é o relator, e a decisão é dos defensores, se puder, eu posso encaminhar através de um ofício, até mesmo primeiro sub, com o intuito de contribuir com a defensoria, né, na finalização dessa carta de serviço. A decisão é de vocês, eu estou aqui para poder sugerir alguns dos apontamentos que eu acho que pode ser importantes nessa carta de serviço. Obrigado, Cristiano. Dr. Rogério, quer ponderar alguma coisa sobre a fala do ouvidor? Muito bem sugerido, e o objetivo é acatar, sim, viu, Cristiano? A minha preocupação nesse momento é aprová-la, né, com essa estrutura que nós temos hoje, e naturalmente nós faremos ajustes de aperfeiçoamento nela, tá? Antes de ser publicada, evidentemente que eu vou colocar novamente os canais de contato, a numeração correta dos celulares, né? Mas aqui no Conselho eu vou insistir na aprovação, porque senão o procedimento nunca se conclui, tá?
Então, minimamente, as informações que estão lá na Lei 13.460, nós cumprimos, tá? Evidente que ela, futuramente, alterando os telefones, isso pode ser ajustado a qualquer tempo, tá? Então, eu insisto na aprovação dela, nos termos como ela está. Antes da publicação, nos comprometemos a revisar novamente, inclusive, com essas sugestões do Dr. Carlos Brandão, do Marcelo Leirião, né, verificar se são pertinentes novamente, e colocá-la no site o mais rápido possível. Eu queria acrescentar, né, dizendo que a carta de serviços, se ela constar essas minúcias da forma como estão constando já e como tem sido sugerido, por exemplo, números de contato telefônico e até passo a passo dos sistemas virtuais, necessariamente ela é uma carta flexível, né? Ela tem que ser aprovado o esboço e ela vai ficar apta para estar sendo alterada frequentemente, principalmente nesse aspecto tecnológico, né? Porque ele vai estar sempre sendo alterado. Mas aí é necessário que o Conselho aprove o arcabouço principal da carta. Alguém quer fazer mais alguma observação? João Paulo pediu, né? Aí depois a gente passa a votação. João Paulo. Clodoaldo, primeiramente parabenizar o Rogério, a exposição é fantástica, vem ao encontro do que é uma carta, do que é uma instituição proativa e preocupada com o vulnerável, e com base nessa exposição dele, só fazer duas observações. A primeira, que é concordando com o gráfico dele, as estatísticas da população miserável desse estado. Quando a gente começou com a Conexão Solidária, a intenção era um auxílio material, emergencial, como se fosse o benefício. E o Clodoaldo viu, Kelly, várias pessoas puderam atestar. O que eu tenho visto, Rogério, dessa zona D e E, é que a miserabilidade tem aumentado. Então, aqui vai um pedido, em consonância com a carta de serviço, Clodoaldo, de nós amadurecermos e estruturarmos as ações comunitárias, porque essa conexão tem identificado que na faixa sem renda e usuários do Bolsa Família e BPC, eles não têm acesso à defensoria. Não vai ser deixar a defensoria aberta, por essa forma que nós garantiremos o acesso. Eles não têm condição. Inclusive aqui, até citando o Clodoaldo, ele viu na Terra Prometida. São pessoas tão invisibilizadas que eles não sabem nem a diferença do que é assistência social, defensoria e INSS. Ou seja, eles não têm esse acesso. Não tem CPF, não tem documentação. Então, meu pedido, e já parabenizando pela carta, é da gente repensar as ações comunitárias, até pela nossa preocupação do acesso à justiça e assistência integral. Parabenizando a Fernanda, a Silvia, que tem um arcabouço maravilhoso do que foi feito, não só de demanda individual e coletiva. E uma outra também sugestão, Rogério, já que teremos reunião com a OI, de acordo com a Lei de Proteção de Dados e a responsabilidade nossa, de acordo com a nova lei, nós temos debatido isso no sistema de defesa do consumo, é a questão de, além da responsabilidade nossa do agente público, da segurança de dados. E aí eu vou fazer um apelo também para cuidarmos dessa segurança, assim como no MP teve um episódio recente, em que uma servidora se utilizou do login da promotora e publicizou em um condomínio uma matéria que era sigilosa no MP. Então, eu acho que agradeço você por essa preocupação e menção à Lei de Segurança de Dados, porque ela é bem séria. Embora tenha excludentes, ela envolve uma responsabilidade muito séria nossa como servidor público, inclusive terceirizados e voluntários. Então, parabéns pela exposição. Acredito que essa carta traz um novo viés de defensoria que nós temos de debater. E fico muito contente de saber que estamos ao encontro da Constituição da 132 e dos invisibilizados que não conseguirão vir até nós. Doutora Giovana. Primeiro, parabenizar, doutor Rogério, excelente exposição. Parabéns ao ouvidor também, excelentes ponderações. Doutor Rogério, com relação à carta de serviços, eu gostaria de ter um esclarecimento do senhor.
mais sobre o acesso do atendimento online. Eu sei que não é o óbice não é o cerne deste procedimento, mas o esclarecimento de Vossa Excelência. Eu assisti na televisão ontem muitas reclamações sobre o acesso à plataforma do INSS, que é aquela plataforma Meu INSS, ela consome pacote de dados. Eu gostaria, já que nós estamos discutindo passo a passo de acesso ao atendimento online, só de saber, eu não conheço o nosso atendimento online, se ele também será um atendimento que consome pacote de dados. Se esse tipo de esclarecimento o senhor poderia me prestar. Não faço a menor ideia, não sei te responder isso. Então, doutor, assim, só a título, eu entendo que é uma matéria que tangencia essa questão da carta de serviços. Eu vi que muitas pessoas que são das faixas D e E de renda, que acessam o INSS, portanto são nosso público, eles reclamam que para fazer atendimento online consome todo o pacote de dados. Eu acho que é uma coisa muito relevante, já que nós estamos nos implantando essa nova tecnologia de passo a passo, atendimento online, que também nós pudéssemos ofertar um atendimento que não consumisse pacote de dados dos nossos assistidos. Ok. Pode continuar. Não, agradeço. É somente isso, é só esse esclarecimento que eu queria. Ok. Aqui na carta vai tratar do passo a passo, mas não entra na questão tecnológica, né? Mas não tem, não, Giovana. Hoje o acesso não consome nada de dados, só o necessário para a pessoa conseguir abrir a página da Defensoria. Mais à frente, a gente deve criar o aplicativo, né? E aí, na área do aplicativo, vai ter que ser observado isso, né? Para que o aplicativo não gere consumo de dados. Mas hoje o acesso é pelo site, né? Então, você entra no site e aí não tem consumo de dados nenhum. E agora o retorno é muito positivo, né? Aqueles que acessaram, né? Até agora a gente só tem tido elogios. São Paulo. Clodoaldo, só uma observação, até o que o Rogério mencionou de não fazer ideia, que é o que tem acontecido, mas o que eu acredito que a gestão acertou, e aí, Giovana, fica também a consideração que a gente passa para os assistidos. Os que não conseguem online, a própria servidora da sede tem direcionado ao WhatsApp do núcleo, porque há uma distinção. O INSS não atende por WhatsApp, e o telefone deles, o geral, também tem muita falha. Então, eu acredito que essa sua pergunta dê para a gente fazer quando a gente tiver uma plataforma para gerir ela também offline. Mas há uma possibilidade, já passando para o assistido, o número do WhatsApp, que é o que muitos pedem. Inclusive, quem pediu no site, eles entraram em contato conosco no Nudecom, e aí a gente atendeu por WhatsApp. Ou seja, quem não tem internet ilimitada para a plataforma mais pesada, tem o WhatsApp, que a maioria no pré-pago consegue o WhatsApp ilimitado. Isso, minha pergunta era mesmo nesse esclarecimento, doutor Clodoaldo, porque eu já tenho passado esse acesso e eu fiquei preocupada que muitas vezes o assistido ele só tem o pré-pago. Então, esses esclarecimentos eu agradeço. Ótimo, exatamente. É uma preocupação pertinente. E aí, hoje, a gente tem várias opções, né? Então, tem o site, quem tem acesso a um computador entra pelo site, quem não tem faz pelo WhatsApp. Na verdade, nós estamos criando várias opções de atendimento, né? Não vamos centralizar em uma só, justamente para dirimir qualquer dificuldade. Mais alguém quer falar sobre isso? Senão, retorno o doutor Rogério, já caminhando, então, vota pela aprovação da carta conforme apresentado, né? Ela cumpriu exatamente os requisitos da 13.460. Então, nós poderemos, a partir de então, aperfeiçoá-la com novas informações, mas minimamente ela está satisfatoriamente cumprida. Alguém discorda da aprovação? Não? Então, aprovada a carta de serviços da Defensoria Pública, conforme apresentado pelo relator Dr. Rogério, e, para mim, também é uma grande satisfação, como creio deve ser para o doutor Silvio, que iniciou esse procedimento lá em 2018, era uma pendência que a Defensoria Pública tinha com o seu público, com os seus usuários, e agora nós poderemos disponibilizá-la de maneira legítima, agora aprovada pelo Conselho no nosso site, e até fazer a divulgação, imprimi-la e distribuir essa carta para outros órgãos, outras autoridades, enfim, muito bom esse momento. Doutor Rogério, seguindo,
Próximo procedimento. Eu tenho um outro procedimento aqui, senhor presidente. Eu vou fazer o voto oral. Na verdade, ele estava escrito, mas ficou no outro computador. Ele é simples, sim. É o procedimento que trata da readequação, da modificação das atribuições lá de Tangará da Serra, tá? Quem está acompanhando aí com a pauta é o procedimento 747 de 2020. No COPLAN, ele tem o número 1762/2020. Certo, você pulou, então. O outro vai ser retirado ou é para depois? Da sequência da pauta aqui. Eu explico na sequência. Porque também diz respeito a mudanças de atribuições. Certo. Ok. Dia 13 de fevereiro de 2020, o núcleo de Tangará da Serra, eles se reuniram, né, e na composição dos defensores públicos de Tangará, é a doutora Ana Lúcia, a doutora Emília, a doutora Janaína, o doutor Marcos Vinícius Balqueiros, o doutor Jorge, o doutor Danilo e o doutor Daniel. E eles se reuniram, né, fizeram uma ata, e eu confirmei isso com eles, para tratar, para melhor distribuição das novas divisões de atribuição e a maneira de como haveria uma substituição entre eles. E aí ficou proposto, de maneira consensual, não houve nenhuma divergência, de que a primeira defensoria, que é a do Dr. Jorge, ficará encarregada das petições iniciais da área de família e sucessões, os acompanhamentos dos processos na área de sucessão e todos aqueles mecanismos de solução consensual, né, as conciliações, as mediações, na fase pré-processual, envolvendo família e sucessões. A segunda defensoria de Tangará da Serra, que está sendo exercida pelo Dr. Daniel, fica responsável pelo acompanhamento dos processos na área de família, tá, juízo da infância e juventude, petição inicial e acompanhamento dos respectivos processos. A terceira defensoria, da doutora Emília, fica responsável pela primeira, terceira e quinta varas cíveis, as petições iniciais na área de feitos gerais cíveis e todas as audiências de conciliação e mediação. A quarta defensoria, que é hoje ocupada pela doutora Ana, envolve fazenda pública, exceto os processos de saúde pública. É de responsabilidade da Ana a diretoria do foro, a atuação na área de família apenas na parte contrária às ações propostas pela defensoria, e em casos de impedimento do membro, tá, quando já houver atuação da parte adversa. Tá? E todas as petições iniciais correlatas à fazenda pública. A quinta defensoria, e aqui eu preciso só de uma confirmação da Gisele, se ela puder me ajudar. É a Janaína quem está lá, em Tangará, Gi? Foi a única que eu não consegui confirmar. Janaína. Janaína está em Tangará, sim. Janaína, tá certo, então é ela mesma. Ela ficou com a fazenda pública, agora especificamente a área de saúde, os juizados especiais da fazenda pública, o juizado especial civil, apenas o acompanhamento dos processos, e o juizado especial criminal e as petições iniciais correlatas às atribuições. Na sexta defensoria, lá, hoje ocupada pelo Danilo, ele é responsável pela primeira vara criminal, pela violência doméstica e familiar contra a mulher, atendimentos à cadeia relacionadas aos presos definitivos e provisórios que respondem a processos junto à primeira vara. E a sétima e última vara, que é hoje ocupada pelo Dr. Marcos Esbalqueiro, é a segunda criminal, com atendimento à cadeia e os processos que tramitam pela segunda vara. Fizeram de forma consensual a ordem de substituição em cada caso de conflito, né? A primeira defensoria, o substituto é o Daniel, se eventualmente houver conflito é a Emília, Daniel, Emília e Marcos, Emília, Ana, Daniel. Ficou bem discriminado, não há nenhuma divergência quanto à substituição, e houve um enxugamento. Portanto, o objeto desse procedimento é apenas a homologação desse pedido. Não há nenhuma objeção em relação ao que foi apresentado, todos estão de acordo, portanto, voto pela aprovação, pela homologação. É como voto, senhor presidente.
Ok. Alguém quer falar sobre isso? Não? Então, submeto à votação. Alguém discorda da readequação apresentada pelo relator? Não? Então, aprovada a modificação das atribuições do núcleo de Tangará da Serra na forma relatada pelo Dr. Rogério. Perfeito. O último procedimento que está sob a minha responsabilidade, senhor presidente, é o procedimento 60.2383/2019, que envolve a modificação das atribuições lá no núcleo fundiário da capital. Nós estamos alterando substancialmente ali algumas atribuições, tá? Mas ainda não foi concluído. Portanto, eu vou tirá-lo de pauta e trazê-lo assim que as modificações ali estiverem concluídas, tá bom? Ok. Consulto aos colegas conselheiros se nós continuamos com a reunião ou se nós... Pela ordem, doutor Clodoaldo, em relação a esse procedimento que o doutor Rogério frisou, de alteração das atribuições do núcleo, faço já desde logo uma sugestão para que seja avaliada a possibilidade de uma adequação até na nomenclatura do núcleo de regularização fundiária para núcleo de defesa agroambiental, porque ali as atribuições não são só atinentes à questão fundiária, mas envolve também, por exemplo, Juvan, juizado, volante ambiental, e questões afetas a essa política de sustentabilidade. Então, há uma perspectiva de nós, enquanto Defensoria Pública, defensores dos direitos humanos, notadamente a defesa do meio ambiente, né, conciliarmos aí a defesa ambiental e agrária na questão fundiária. Então, agroambiental fica a sugestão desde logo. Ok. Sugestão recebida. Nós continuamos ou interrompemos agora? Consulta os conselheiros. Estou com fome. Na verdade, a gente tem que fazer comida, né? As mulheres, os homens. Eu tenho que fazer. Então, eu ok. tenho que fazer o almoço da minha família. Eu também fazer, meu filho aqui. Vamos interromper, então. Agora são quase 12 horas. Voltamos às 14, isso? Isso, né? Uhum. Então, ok. Oi. E a questão da AGE da ANDEP? Eu ia perguntar a mesma coisa. Eu gostaria de participar por conta dessa possível reabertura, para a gente discutir, porque aí os associados do interior vão estar também. Eu também queria participar. E agora? A gente fica, ou você propõe suspender, então, encerrar a reunião? O que ainda tem para votar? Querem participar também da AGE primeiro, para ver? Eu gostaria de participar da AGE também, mas como disse a doutora Fernanda, o que tem ainda para votar, se o relator vai manter, vai tirar, de repente? Tem poucos procedimentos, eu estou olhando aqui agora, são bem poucos, né? Então... Se ninguém se opuser, é o caso do pedido dos colegas do Núcleo Cível, que a doutora Fernanda coordena. Eu vou baixar diligências, porque eu penso que os empecilhos que os novos colegas visualizam é facilmente resolvido entre os próprios colegas do núcleo. Então, eu vou baixar em diligência. Então, eu queria, inclusive, propor que eu reunisse com eles, porque, na verdade, que eles estão confusos ali. Eles estão confusos, porque eles fazem quase 4 pedidos de substituição, impedimento, e eu não visualizo o impedimento. Então, eu acho que vocês todos reunidos lá podem resolver essa situação da 7ª Vara Cível. E eu queria te convidar a participar da reunião, Kelly, porque quem sabe você me ajuda a explicar para eles essa questão. É muito simples. Mas o seu núcleo... Ok, então esse da Kelly já está tirando, né? Esse procedimento que vinha depois, Rogério, é seu também? 188717? Peraí, não está na minha responsabilidade. Peraí. E aqui está na sequência da sua relatoria. Vamos ver se a gente se encerra. Senhor presidente, não, esse daqui eu não analisei, me perdoe. Certo, então, não analisei. Está retirado. Aí teria a doutora Gisele agora, de Rondonópolis. Vai votar esse? Como que é? O meu está pronto para ser votado, mas não é nada de urgente, não sei. E é rápido também, né? Tá, então vamos ver os próximos. Paulo, você ia votar o seu? Eu ia votar o meu. E aí tem do Fernando também e do Érico. Temos alguns para serem votados. Então... O meu, acredito que seja simples.
O meu eu vou tirar, como eu já havia falado. Os do Paulo nunca são simples. A agenda da Andep é que horas? 13. 1h da tarde. É daqui a pouco já. E a gente marcar às 15? Essa já é fora de sexta aí, cara. Eu acho que às 15 horas talvez dê para a gente voltar. Vamos fazer isso. A gente participa, quem quiser, da Assembleia da Andep, das 13 até as 15, 2 horas. E aí os conselheiros retornam. Pode ser assim? Pode. É um meio termo. Bom. Beleza, então. Então tá, beleza. Ok. Até as 15. Agora, e retornamos às 15 ou às 14? 15. Voltar às 15. 15? Tá. Ok? Então, bom almoço a todos. E 15 horas nos encontramos. Bom almoço. Beleza.